E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tô gravando o segundo vídeo extra do mês de dezembro. E é um vídeo muito especial, que eu tô com vontade de gravar há muito tempo. Só que eu tava esperando, na verdade, a oportunidade certa pra poder gravar ele pra vocês. Eu não sei se vai ser um vídeo longo, eu espero que não, tá? Até porque eu não posso falar muito sobre os livros que eu vou falar no vídeo de hoje, porque seriam vários e vários e vários spoilers sobre uma série que eu sou apaixonado desde o dia que eu conheci, tá? Bom, para quem viu o título do vídeo, já sabe de qual série de livros, qual saga eu vou falar para vocês. A saga escrita pela grandíssima autora Lucy Montgomery, né, ou Lucy Maud Montgomery, para os mais íntimos, que é a saga, né, de Anne of Green Gables. Anne de Green Gables, que ganhou a adaptação da Netflix, que é Anne with an E. Ganhou um anime recente, né? Anne Shirley, tem um anime antigo também. Então tem muitas adaptações na realidade. Anime, série, anime antigo, filmes antigos, séries antigas. Tem muita coisa, tá? A respeito desse universo maravilhoso que a Lucy criou. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre os livros, sobre o universo dos livros. Aqui do meu lado tem uma pilha enorme com todos os volumes que envolvem a Anne e que envolvem a cidade de Avonlea e mais alguns outros títulos novos recentemente adicionados na coleção que eu ganhei de presente, tá? Então se você quer saber mais sobre toda a série da Anne, a importância que ela tem na minha vida e sobre tudo que eu vou falar no vídeo de hoje, e sobre as edições novas, eu já vou pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo novo. Bora pro vídeo, mas antes, fiquem com a intro do canal. Estou de volta mais uma vez. E galera, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência de leitura lendo Anne of Green Gables, né? Anne de Green Gables, a minha experiência com a autora Lucy Maud Montgomery e um pouquinho da minha vida, assim como leitor, quando eu descobri os livros da Anne e um pouquinho também sobre a série. O vídeo não ficar muito longo, eu vou tentar ser bem, tipo, preciso, indo direto ao ponto, tá? Então a gente vai começar falando sobre como eu descobri Anne of Green Gables. Tudo começou quando a série lançou lá em 2017 a primeira temporada, logo depois teve a segunda temporada, depois a terceira temporada. Tinha ali possibilidade de uma quarta temporada, mas a Netflix cancelou meio que um acordo com a CBN, a indústria lá de filmes do Canadá, CNN não é. E a série ela foi totalmente descontinuada, então a gente não tem nenhuma previsão pro futuro, né? A quarta temporada da série tá quase tipo 100% que não vai acontecer. Só que eu não conhecia a série quando a série lançou. Eu conheci a série, tipo, ano passado, né? Eu já falei pra vocês várias vezes aqui sobre a minha vida pessoal, sobre onde eu estudei, sobre o estágio que eu fiz por causa da escola, depois a cafeteria e livraria que eu trabalhei. Enfim, ano passado, 2024, lá por fevereiro, eu comecei a estagiar numa empresa, né, de irrigação, que a escola meio que obriga o técnico florestal a fazer um estágio de 3 meses em uma empresa para conseguir se formar realmente, né? Pra gente literalmente colocar nossas coisas que a gente aprendeu em aula em prática. E aí eu fazia esse estágio lá em Canoas. Então eu ia todos os dias pegar transporte público, ônibus, trem. Teve também o período das enchentes que eu ainda estava trabalhando, então era de Uber, era mais corrido ainda. Fiquei meses sem trabalhar. Foi uma correria. E aí eu dei esse contexto todo para vocês para dizer como que eu conheci o universo da Anne pela primeira vez. Tava eu voltando de trem um dia, bem de boa. Eu já tinha, tipo, terminado o livro durante o intervalo da empresa, né? Que eu levava o meu Kindle. E eis que eu me deparo com uma, um videozinho, né? Um reel do Instagram. Que era como se fosse a abertura, não a abertura musical, tá? Aquela música Ahead by a Century, do Tragical Hips. Muito boa, inclusive, a música. Não era esse tipo de abertura. Mas era a sinopse, tá? Sendo contada pela Anne da primeira temporada, na página da Netflix. Apareceu e eu nunca, tipo, eu já sabia que a série existia, eu nunca tinha tido interesse em romance de época nesse estilo assim, né? Tipo, infanto-juvenil. Minha avó sempre assistiu Anne desde quando lançou a primeira temporada, era apaixonada, mas eu nunca tinha tido interesse. E aí eu descobri a série, né? E, tipo assim, ó, a primeira frase, e foi aí que a princesa Cordelia encontrou o reino mais bonito e mais mágico da vida dela.
E aí eu fiquei assim, meu Deus, o que é isso? E aí eu vi, né, toda a parte do trailer ali. Trailer, era isso que eu queria lembrar. Era o trailer da primeira temporada. E eu fiquei apaixonado. Aí eu cheguei em casa logo naquele dia. Eu lembro que bem, tipo assim, semanas depois teve a enchente em maio. A catástrofe aqui do Rio Grande do Sul, né? Então eu fiquei praticamente maio inteiro e um pouquinho de junho sem trabalhar, sem ir pro estágio. Fiquei em casa mesmo, sem fazer nada. E como eu tava em casa sem fazer nada, eu aproveitei para assistir a série e eu me apaixonei. Eu assisti a primeira temporada, assim, em 2 dias. A segunda temporada em um pouquinho mais, porque tem mais episódios. E a terceira temporada, quando chegou no final e eu descobri que não tinha uma continuação, que não ia ter continuação, eu simplesmente enlouqueci. Eu tava apaixonado, eu tava viciado, eu tava com hiperfoco na série, que era só o que aparecia no meu Instagram. Na época eu tinha TikTok baixado, hoje eu não tenho mais, né? Até porque Instagram já faz eu ficar muito no celular, imagina mais o TikTok. Eu não ia ler nunca, né? Não tenho mais o TikTok instalado. Era só que aparecia, era Anne Gilbert, Anne Gilbert. E aí música com os dois no tema de fundo. O que aconteceria na próxima temporada? E eu tava louco, e eu queria muito saber o que ia acontecer. E aí, eu fui reassistir, olha só que interessante, né? Nunca tinha percebido. Fui reassistir o 10º episódio da terceira temporada, ou seja, o último de novo, né? Porque eu queria chorar mais uma vez. E aí eu prestei bem atenção nos nomes dos atores na abertura. Porque depois que eu assisto a série, eu gosto de procurar os atores para ver quais outros filmes eles fizeram para mim assistir também. E aí, teve uma hora, num take, que aparece bem a cara da Amy Beth McNulty, sei lá. E teve um take bem na hora que aparece a cara da Amy Beth McNulty, né, que faz a Anne, que aparece assim, baseado no romance de Lucy Maud Montgomery. E aí eu parei e fiquei pensando, baseado no romance? Tem livro? E na mesma hora o meu olho já brilhou. Eu fui correndo pra internet, pesquisei e eu descobri que tinham 6 volumes falando sobre a Anne. E tinham mais uns 5 falando sobre a cidade depois da vida da Anne. E eu fiquei obcecado. Eu comprei um livro, assim, por dia praticamente, né? Eu lembro que na época eu comprei uma edição da editora Nova Fronteira ou Plataforma Azul. Eu não lembro qual era a editora, tá? Eu vou estar deixando aqui pra vocês o nome da editora e a capa do primeiro livro. Comprei, tipo, não tinha me ligado que tinha edições mais baratas. Comprei o livro, ele chegou, eu li, aí ia demorar pra chegar o segundo. Eu peguei, já ouvi o audiobook do segundo, ouvi o audiobook do terceiro, do quarto, li o quinto, li o sexto, comprei nessa mesma editora. Só que essa editora em si, né, a que eu comprei o primeiro livro, só tinha os 6 primeiros da N, não tinha os outros. Eu pensei, cara, não vai fazer sentido eu ter na estante os 6 primeiros volumes de uma série e a continuação em outra editora. Eu vou comprar tudo da editora que tem todos os volumes. E foi aí que eu dei de cara, né, com a queridíssima editora Ciranda Cultural, que é esta daqui, com essa capa vermelha belíssima, né? Tanto que vocês vão ver o livro tá novo, porque eu comprei ele novinho. Eu nem li esse livro, essa edição aqui, porque eu li na outra edição, né? Foi aí que eu achei os livros da Ciranda Cultural, comprei todos e finalizei a série. Eu demorei mais ou menos um ano para finalizar a série, porque eu não queria terminar rápido. Eu fui lendo, tipo, um pouquinho de cada vez, entendeu? Eu fui lendo um livro a cada 2 meses, praticamente isso. Então eu finalizei o estágio, eu tava lendo, eu comecei a trabalhar lá na outra livraria e eu tava lendo ainda. Foi início desse ano que eu finalizei a série de Anne de Green Gables e eu tô ainda pensando em começar de novo o ano que vem. Disse pra vocês lá no início do vídeo que teve um anime recente. Eu já assisti o anime, ele é 100% fiel às obras da Lucy Maud Montgomery, né? Vale ressaltar isso também. A série muda muitas coisas. A série ela é mais atual, então tem questão de preconceito e racismo, que nesses livros aqui não tem sequer um personagem negro, pelo menos que eu me lembre, tá? Que seja assim o personagem principal. Tem a questão do feminismo na série também, tem a questão da homofobia. Jura, um livro escrito em 1813 vai ter feminismo, racismo e homofobia? Não vai, né? Não julgo a autora, óbvio, porque os tempos eram outros, mas a série da Netflix, a série nova, a série da Netflix, ela aborda esses temas. Diferente do anime, que não. O anime é literalmente direto, baseado nas obras da autora, muito fiel, parecia que eu tava lendo o livro, sério, quando eu assisti o anime novo, o Anne Shirley, tá? Então foi isso, foi assim que eu conheci o universo da Anne, foi assim que eu me apaixonei e sou cada vez mais apaixonado. Eu tenho esse bonequinho do Ghostface que eu ganhei da mãe da Isadora, minha melhor amiga, de aniversário,
E eu já pedi pra ela fazer uma N no estilo desse Ghostface pra mim pôr na minha estante. Bom, a segunda pauta importante pra me falar desse vídeo aqui é o que a N, né, tanto em série, tanto em livro quanto em anime, enfim, ou a Lucy Maud Montgomery como autora, me influenciaram indiretamente na minha vida profissional. Vocês sabem, gente, que eu não tenho problema nenhum em falar da minha vida profissional, da minha vida particular para vocês. Eu falo mesmo, já falei da escola, já falei do estágio, já falei do trabalho, porque eu sei do trabalho, enfim, não tenho problema em falar isso para vocês. Bom, desde pequeno eu sempre quis ser professor. Eu brincava de professor sozinho, tipo, dando aula para alunos imaginários. Eu, como é que eu posso dizer, dava aula para os meus primos quando eles eram mais novos, né? Meu primo Davi, que é meu primo irmão, ele tem 15 agora e eu tenho 20, a gente tem 5 anos de diferença. Imaginem, eu com 8, ele com 3, eu dando aula para ele, sabe? Uma coisa muito doida, né? Eu sempre quis ser professor, então desde sempre minha avó me ensinou praticamente muito nessa questão, né? Eu lembro que eu ficava andando de balanço que tinha na frente da minha casa, e ela ficava cantando as músicas, tipo, de abecedário. E eu fui alfabetizado, assim, antes de entrar pra escola, sabe? Eu fui alfabetizado com 2, 3 anos. Então eu sempre quis aprender a ler, quis aprender a escrever, eu sempre me dediquei muito, sempre fui, tipo assim, um aluno nota máxima, né? Eu era um diabo no ensino médio? Eu era, né? Mas eu sempre tirava nota alta. Então eu sempre fui muito apaixonado pela vida de estudo, né? Pela vida acadêmica. E quando eu era pequeno eu quis ser professor. Eu mudei de ideia durante um período da minha vida ali. Eu pensei, não, eu não quero ser professor, o professor ganha pouco, não é reconhecido. Eu quero ser biólogo, porque eu tava mais nesse tema da biologia, né? Tanto que esse ano ou ano passado, esse ano, eu li um livro falando sobre biologia. E eu disse, cara, é exatamente isso que eu quero. Não é não. Não. Então, Vicente, do passado, sinto te informar, mas tu não vai fazer biologia, tá? Sinto te informar. Porque depois que passou, né, que eu terminei de ler os livros da N, eu ainda tava com a biologia na cabeça, porque eu tinha recém feito ensino médio, técnico em florestas, ia fazer botânica, biologia, enfim. Eu reassisti a série de novo nesse ano, né, depois que eu terminei meu relacionamento. No caso, eu não terminei. Ele terminou, porque ele terminou meu relacionamento. A gente tava meio que assistindo a série juntos, e eu fiquei com saudade da série, e talvez um pouquinho dele, e fui assistir a série de novo. E aí, me bateu uma coisa na minha cabeça e eu pensei, cara, por que que eu simplesmente desisti desse meu sonho de ser professor? O que que eu tô fazendo comigo, sabe? Tipo, estalou assim uma coisa na minha cabeça. Eu pensei, cara, eu vou fazer o que eu sempre quis fazer. E eu me inscrevi no vestibular e eu fiz o vestibular. Fiz vestibular esse ano, né? Mês passado, no final do mês passado, final de novembro, vestibular para licenciatura Letras Português, na universidade aqui da minha cidade, uma universidade particular, né? Tanto que eu tô esperando a minha bolsa vir, porque eu passei. Sério, eu passei. Agora eu posso falar pra vocês com toda certeza aqui, porque antes eu tinha dúvidas. Não tinha dúvidas sobre se eu ia passar, mas tinha dúvidas quanto à minha classificação no ranking. Eu tirei primeiro lugar. Vocês têm ideia? Tipo assim, eu tô falando tão calmo, mas no dia eu chorei tanto, porque eu vi que todo o esforço, todas as coisas que eu passei na vida de estudante, tudo que aconteceu, nada foi em vão, porque eu me dediquei muito ao máximo e eu tirei o primeiro lugar no vestibular de letras, licenciatura, né? Eu não acreditei na hora que eu vi, eu fiquei pensando, não, isso aqui tá errado. Eu não tirei o primeiro lugar, não. Isso aqui deve ser só um bug do sistema. Até a própria pessoa que eu fui conversar na escola, lá na universidade, pra ver se era verdade, falou: por que tu tá duvidando? Tu duvida do teu potencial? Eu falei: não. Então pronto, parabéns, tu tirou o primeiro lugar. Viva a tua vida, siga em frente. Tu vai se dar muito bem na área. Tá? Então, esse é uma vitória que eu venho aqui falar pra vocês. Depois de tantas derrotas na minha vida, uma vitória muito boa que eu tirei o primeiro lugar no vestibular de letras. Tá? Repetindo mais uma vez. O vestibular era fácil, era uma redação fácil pra mim, né? Porque, tipo, eu leio muito e eu escrevo muito também. Tenho o hábito de escrever conto, poesia. Poesia não. Conto, romance. Comecei a escrever um romance de novo. Escrevo vários contos. Escrevo rascunhos. Escrevo resenhas. Gravo vídeo pra vocês. Tudo isso é para exercitar o cérebro, né? E o vestibular, a prova, era uma redação, falando sobre a importância da música na vida das pessoas. Gente, eu simplesmente escrevi. Eu simplesmente fechei o meu olho assim, respirei fundo e escrevi. Tinham 2 horas, se não me engano, para fazer a prova. Eu terminei o rascunho em 30 minutos. Depois eu só transcrevi
Aí eu demorei mais, tipo, demorei 1h30 pra realmente escrever com a letra legível, porque minha letra é um O, né? Escrevi tudo em letra legível. E aí só entreguei a prova, fiquei com o caderno, né, das matérias, no caso dos assuntos do vestibular. E voltei pra casa pensando, cara, eu fiz a minha parte, agora se Deus quiser. E Deus quis e eu tirei primeiro lugar, né? Por isso que eu pensei que não era verdade, porque simplesmente achei o tema muito fácil, pensei, cara, eu vou rodar nessa prova. Eu vou rodar, porque, tipo assim, ó, eu só escrevi, sabe? Eu não pensei direito, eu só fui. Certeiro, certeiro. E eu acho que o universo da Anne e a escrita da Lucy me incentivou. Talvez seja coisa da minha cabeça, talvez eu esteja sendo moleque, mas eu acho que me deu sim um clique que eu precisava para ver que o meu sonho de ser professor da minha infância ainda estava vivo na minha cabeça e que eu só precisava de alguma coisa para me lembrar disso. Então, a série de livros da Anne de Green Gables são muito importantes para mim por conta disso. Porque além da série falar sobre literatura, falar sobre assuntos importantes, né, feminismo, machismo, homofobia, racismo, os livros também falarem um pouco menos sobre isso, né? Não do jeito que a série fala, mas tem ali aprendizados e coisas importantes. A Anne, inclusive, se torna professora, né? Isso contribuiu muito pro meu crescimento pessoal, tá? Então por isso que essa série é tão importante para mim e eu falo dela várias vezes aqui no canal. Agora vamos para a última pauta desse vídeo, que é mostrar os livros, né? Vocês estão aqui para isso, para verem livros, não para ver o Vicente desabafando aqui sobre o que ele vai fazer no futuro, tá? Mas, terminando o que eu tinha falado na pauta seguinte, a faculdade vai começar dia 23 de fevereiro. Tô muito empolgado, tá? E eu fiquei sabendo que eu estando inscrito na faculdade, eu já posso começar a dar aula. Será que ano que vem vamos ter alunos aparecendo nos vlogs do canal? Eu espero que sim, tá? Mas agora vamos ao que interessa, sobre os livros, tá? Eu falei pra vocês que eu tinha ganhado, né, mudando totalmente a personalidade de baixo astral pra... Eu falei pra você que eu tinha ganhado alguns livros. Eu ganhei simplesmente 6 livros em inglês da Anne, que eu vou mostrar no final. Sim, eu vou fazer esse grande mistério e vou mostrar eles apenas no final do vídeo, tá? Vamos falar então, primeiramente, sobre os 6 volumes primeiros de Anne de Green Gables, tá? Da Lucy Montgomery. Aqui a gente tem Anne de Green Gables, tá? Que vai apresentar a nossa protagonista, que ela é uma garotinha órfã, que ela foi adotada por engano por 2 irmãos, a Marilla e o Matthew. Eles queriam adotar um menino para ajudar nas tarefas da fazenda, porque eles já estavam velhos, né? Eles são um casal de velhos, mas não um casal de namorados. Eles são 2 irmãos, tá? E eles estavam velhos, queriam adotar um menino para ajudar nas tarefas da fazenda e acabam sem querer pegando uma menina. Eles ficam meio ressabiados no início, pensando, uma menina não vai ajudar em nada, ela não vai saber fazer nada. E aí ela pega e dá um fecho neles, assim. Dá um fecho na Marilla, principalmente, né? Que é a senhora ali. Você gostaria que, por ser mulher, dissessem pra você que você seria incapaz de fazer coisas que os homens fizessem? E aí a Marilla fica assim, tipo, que porra é essa, né? E aí ele fala, pois é, eu vou ficar na casa, eu vou ajudar no que for preciso. E realmente é isso que acontece, tá? É um livro muito bom, ele tem ele tem uma pegada mais jovem, porque ele é para esse público, né? Um livro infanto-juvenil. A série toda infanto-juvenil, mas a gente acompanha o crescimento da Anne e o crescimento da autora também na escrita dela. Logo depois a gente continua com Anne de Avonlea, o segundo volume, né? Avonlea é o nome da cidade e Green Gables é um nome ali da propriedade da fazenda do Matthew, da Marilla e da Anne, tá? Então, Anne de Avonlea, a gente acompanha a Anne logo depois do ensino médio, não sei se era chamado assim na época, né? Mas segundo grau, logo depois do segundo grau, e ela começa a lecionar, né? A dar aula ali na escola que ela estudava antes. Porque, enfim, acontece uma tragédia no primeiro livro e ela não pode ir fazer faculdade que ela tanto queria e tem que ficar em Green Gables ajudando a Marilla nos deveres, tá? E aí ela fica dando aula ali. Desde o primeiro livro, a gente tem a presença do Gilbert Blythe, que ele é um amigo, né, um enemies to lovers da Anne. Eles são ali, competem na escola para ver quem vai tirar o primeiro lugar. Mas, na verdade, a gente sabe que eles se amam e que tudo vai dar certo no final, né? Será? Quem sabe? E aqui a gente tem tanto o Gilbert quanto a Anne. A Anne também tem uma melhor amiga, que é a Diana, que é uma menininha rica, né? Diferente da Anne, que é, tipo, meio que classe média. Enfim, Anne de Avonlea é muito bom. Mas não se compara com Anne da Ilha,
que é o meu favorito, sem dúvidas nenhuma, dessa série toda, tá? Aqui a Anne finalmente pode deixar Green Gables e seguir sua vida, né? Não desmerecendo o que o Matthew e a Marilla fizeram por ela, mas batendo suas asas, né? Abrindo suas asas e voando pra longe. Tanto que aqui tem uma imagem dela no barco, porque ela tá indo para Redmond College, a faculdade que ela vai começar a fazer. Ela vai dar aula de quê? Ela vai fazer faculdade de quê? Né? De literatura inglesa para dar aula como professora de inglês. E aqui já bate, né? Até a mesma cor da roupa, né? Do livro. Já bate comigo. Esse livro aqui é praticamente o meu ano que vem. Isso que é mais assustador. Porque, tipo assim, ó, eu vou pensar, tem esses livros aqui que eu mostrei pra vocês, tem mais alguns ali embaixo. Se eu fosse me comparar com ela, eu estaria no terceiro livro ainda. Eu tenho muito pela frente, sabe? Eu sou muito jovem, eu tenho 20 anos. Tenho muita coisa pra fazer, tenho muita merda pra fazer. Tenho muita coisa boa também, muitas conquistas, muitas batalhas pra vencer. E eu tô recém, né, na parte do terceiro livro que eu tô indo pra faculdade. A Kenny vai pra faculdade, conhece novas amigas. Ele é um livro bem mais curto do que os outros, mas ele é muito bom. Sem dúvidas é o meu preferido de todos, porque aqui a gente tem o primeiro beijo dela e do Gilbert. Que casal perfeito. Depois a gente tem um salto temporal em Anne de Wind Poplars. Esse livro aqui nem era canônico, pra vocês terem uma ideia. A Lucy escreveu 1, 2, 3, 4, 5, tá? E aí depois, os fãs perceberam que do volume 3 pro volume 4 tinham se passado quase 10 anos. E aí eles falaram, Lucy, escreve o que aconteceu no meio desse tempo. E ela falou, tá bom. Foi lá e escreveu Anne de Wind Poplars, que é um meio, né, do 3 e do 4. No caso, esse aqui se tornou 4, e depois tem o 5 e depois tem o 6. Mas, então, aqui a Anne, ela tá dando aula, o Gilbert tá fazendo faculdade de medicina ainda, em outra cidade, e eles trocam cartas. O livro todo é praticamente uma troca infinita de cartas, tá? Não sei se vai aparecer, eu espero que... Aqui, ó. Tá escrito bem aqui, ó. Trecho de uma carta a Gilbert. O livro inteiro é praticamente escrito como se fossem várias e várias cartas trocadas pelos dois amantes. E é muito bom, é muito bom. Anne e a Casa dos Sonhos é o quinto volume dessa série, né? Do arco da Anne, pelo menos. Muito bom também, tá? Vale lembrar que para todos os livros eu dei 5 estrelas favoritados, pelo menos para todos esses 6 primeiros, né? Sobre o arco da Anne na história. É um livro muito bom, a Anne consegue conquistar a casa dos sonhos dela, ela engravida pela primeira vez, tá tudo indo bem até que uma tragédia acontece, tá? Não vou dizer qual tragédia que acontece, mas uma coisa muito ruim acontece e abala muito a Anne e o Gilbert. A gente tem também a presença da Marilla, da Rachel, que é a vizinha fofoqueira, a gente tem a presença da volta da Diana, que já tem filhos. É uma coisa assim, ó, de aquecer o coração. Mas o encerramento não é aqui, e sim em Anne de Ingleside, o maior livro de todos da série, tá? Pelo menos da Anne. Ele tem quase 400 páginas, enquanto os outros chegam no máximo a 330, tá? A Anne se muda mais uma vez, ela sai da Casa dos Sonhos e vai para Ingleside, que é uma outra casa ali, né? Bem maior, bem mais luxuosa. Aqui a Anne já tem uma porrada de criança, tá? Ela tá grávida ali no meio do livro. Ela já pare o primeiro, pare o segundo, pare o terceiro. Não tinha TV naquela época, né? E tipo assim, ó, com um homem que a Anne tem, que é o Gilbert Blythe, quem é que quer assistir TV, né? Vamos ser sinceros aqui com todos vocês. Vou ser sincero com vocês. Quem é querer ter TV com um homem descrito como o Gilbert Blythe do lado dela? Ninguém. Ninguém. Bom, mas enfim, acontecem muitas coisas boas aqui. E o livro termina com uma única palavra de 3 letras que me fez dar um pulo quando eu tava lendo. Fim. Quando eu li essa palavra no final da leitura, eu pensei, não é possível. Não é possível. Eu quero ver essa mulher, a Anne, eu quero ver essa mulher chegar até os 70 anos. Eu quero ver, não descanso enquanto eu não ver. E realmente é isso que acontece no próximo livro, O Vale do Arco-Íris. Aqui a gente tem um livro, o primeiro livro de contos, né, da série, da saga toda. Ó, meu cabelo não para. Parou. O primeiro livro de contos da saga toda, que é falando sobre os filhos da Anne. Então ela tem 1, 2, 3, 4, 5. Ela tem 5 filhos, tá? Eu disse 7. Ela tem 5 filhos. Cada um deles tem um nome diferente, obviamente, né, Vicente, pelo amor de Deus. Isso é meio óbvio. E cada capítulo é contado no ponto de vista de uma das crianças ou uma das peripécias que as crianças fazem. É muito bom.
É muito bom mesmo, tá? A Anne, ela tá morando em Glen Stansbury, né, que é o nome da cidade, e o nome do bairro é Ingleside, se não me engano, né, que é o nome do outro volume. Então, esse livro aqui ele é bem mais voltado, bem mesmo, pro público infanto-juvenil de novo, né? Apesar de a gente ter acompanhado o crescimento da Anne até a vida adulta, aqui ele volta para baixo, porque a gente tá acompanhando crianças, então é um livro bem mais divertido. A nota que eu dei pra ele na época foi 4 estrelas, porque eu não tava esperando uma pegada tão infantil de novo, assim como foi em Anne de Green Gables, tá? Mas é um livro que vale muito a pena ser lido, sim. Logo depois a gente tem o livro mais triste de todos, que é Rilla de Ingleside, tá? Ingleside de novo, fazendo menção à casa da Anne. Rilla, tá? Que nome estranho. Não. Tem um M e um A aqui na frente. O nome dela é Marilla, o mesmo nome da senhorinha que adotou a Anne quando ela era uma criança de 13 anos, tá? Nesse livro que a Anne tem por volta dos seus 40 anos. Ela já tá bem adulta mesmo, né? Quase chegando na terceira idade. E, enfim, ele acompanha a Rilla, que é essa filha aqui, a filha mais velha da Anne, né? A primeira filha que nasceu, a filha mais velha, enfim. E ela tá vivendo a vida dela. É o livro mais triste por quê? Porque ele tá no meio da Primeira Guerra Mundial, né? Nessa época eles nem imaginavam, as pessoas que viviam nem imaginavam que ia ter uma Segunda Guerra. Então era apenas dito como Guerra Mundial. Eles estavam no meio da guerra, os filhos da Anne, alguns foram pra guerra, e um deles não voltou para casa. Algum dos filhos dela, infelizmente, faleceu durante a Guerra Mundial, a primeira, né? É muito triste quando ela cita isso. É muito triste mesmo. Tem poemas que ele escrevia e são pesadíssimos. E simplesmente é citado a morte de uma protagonista. Tipo, protagonista. De uma personagem muito importante na história. E é só citado. A Lucy não se deu o trabalho de escrever sobre isso. Eu fiquei muito puto lendo isso daqui. Porque, eu vou dizer. Chega de sem spoilers. A Marilla morre, tá? Óbvio. Quando ela adotou a Anne, ela já tinha uns 70 anos. A Anne tinha 13, a Anne tem 40. Ela teria o quê? Uns cento e poucos anos? A Marilla morre e é citado só nesse livro. Nesse livro aqui, quase não tem citação da Marilla. Quando chega aqui, a Lucy simplesmente escreve: Então, lembra quando eu vivia com a Marilla? Pois é, eram tempos tão bons, pena que agora ela tá morta. E acabou. E o livro segue adiante. Sério, isso me deixou muito, muito triste. Eu queria muito saber o que tinha acontecido. Eu queria chorar pela morte da Marilla. E não que fosse uma coisa tipo, deixa pra lá. Sério. Então depois a gente vai pro terceiro livro de contos, né? Que é Crônicas de Avonlea e Crônicas de Avonlea, volume 2, tá? Como o próprio título já diz, são crônicas da cidade de Avonlea. Durante a vida da Anne, durante a Anne não estando mais em Avonlea, estando em Ingleside, tá? São contos de vários personagens que a gente já viu durante todos os outros livros, são muito bons, mas não tem a nossa protagonista ruiva favorita, então eu não dei uma nota tão boa pra ele assim. Mais dois livros de contos, o Conto dos Blights, volume 1, o Conto dos Blights, volume 2. Li esses dois livros aqui nesse ano, no meio desse ano, no início desse ano talvez, eu não lembro. Esse aqui é perfeito. Perfeito. Voltou a 5 estrelas, assim. Esse aqui é bonzinho, mas são histórias muito curtas, né? É um livro bem mais curto que o primeiro. Mas, meu Deus. O último conto, que chama A Estrada para o Passado, me fez desidratar de tanto chorar. E agora, o último livro da série de Anne. Eu vou chorar só de ver essa capa. Os Poemas dos Blights. É um livro finíssimo, tá? Que são poemas. Sério. Sim. É um livro finíssimo, cheio de poemas que são ditos durante a história. Escritos pelos personagens que já faleceram, pelo filho da Anne que já foi de arrasta no exército, pela própria Anne, né? Como aqui ela tá lendo, ela lê na frente da lareira pra gente os contos, os poemas. Lugares Selvagens, Vento do Outono. Ai, eu vou reler isso aqui hoje. Certeza que eu vou reler. Depois que eu terminar de ler o livro que eu tava lendo pro vlog. Mas eu vou reler isso aqui. Um Dia de Junho, Interlúdio, Um Velho Rosto. Tem um, eu lembro que teve um que eu favoritei e eu queria muito tatuar. Porque era muito bom e era muito... Eu acho que eu acabei de achar ele. Peraí, deixa eu ver se é.
Tá, não era aquele, mas eu só dei mais uma olhada e achei um que eu gosto bastante também. Tipo, particularmente gosto bastante. Adeus ao quarto antigo. Sob a luz do acaso dourado, preciso deixar meu quarto amado, dar adeus e a porta fechar, para nunca mais retornar. Palavras ternas, minha boca dirá, meu coração se despedaçará, pois esse quarto pareceu ser um bom amigo durante meu viver. Sei como o sono era doce aqui e quantas vezes não permaneci, desperta, ao fruir a magnitude da chama encantada da juventude. Risadas deleitosas aqui habitavam, sonhos que as noites de luar iluminavam, e o êxtase quando a manhã surgia, dançando no vale, espalhando a alegria. Aqui eu sempre me punha bonita, vestido rendado e cabelo com fita, prendendo-me em estampas de seda brilhosa sobre a pele alva, macia e cheirosa. Eu me amava porque percebia que ele me amava de noite e de dia. Aguardava sempre junto à janela a chegada de sua habitante singela. No caso, ela está se referindo ao quarto, né? Que ele aguardava ela. Aqui me deitei ao lado da dor, no leito da angústia e do langor. Também veio a morte me visitar. Olhou-me nos olhos, sem se demorar. O bem e o mal, o sossego e a ferida. Todas as maravilhas da vida, toda essa glória sem fim, aqui fizeram parte de mim. Então me despeço com olhos marejados de todos os bons anos aqui passados. E se a próxima pessoa que aqui se hospedar, agora que este quarto estou a deixar, for uma garota, deixo para ela todos os sonhos da vida mais bela, lembranças de todas as fantasias, dos fantasmas amigos e suas mãos frias. Que ela tenha, assim como eu, alegrias imensas no quarto seu, alvoradas airosas, chuvas cantantes, horas serenas de momentos calmantes, o vento silencioso nos galhos da mata, noites que aninem com sua sonata, e um quarto que ainda seja o amigo que qualquer um deseja. N. Blyth. Querem que eu diga mais alguma coisa? Pois é, vamos seguir. Lembra que eu fiz assim com os dedos antes de falar do poema dos Blyths? Pois é, tava vendo na Amazon ontem o meu carrinho, né, a minha lista de desejos, e eu achei um livro escrito, um anúncio escrito, O Grande Livro dos Blyths. E ele tem 500 páginas. É da editora Serena Cultural. Foi escrito pela Lucy Maud Montgomery. E eu não sabia da existência desse livro. Como assim? Pois é, eu fiquei chocado também. Botei no carrinho e já quero comprar. Também tem, o que mais? Tem mais uns dois. Diário de Aventura de Anne. Anne antes de Green Gables. Eu não sabia, gente. Eu não sabia. Eu vou comprar todos. Se tiver escrito que foi escrito pela Lucy, eu vou comprar e eu vou ler e vou trazer para vocês de novo um vídeo, tá? Mas agora vamos para a última parte desse vídeo. Bom, agora vamos para a última pauta desse vídeo, que é sobre esses livrinhos aqui, tá? Eu tava na Feira do Livro de São Leopoldo, que é a minha cidade, assim como em Porto Alegre tem Feira do Livro todos os anos. E aí eu tinha aquelas pulseirinhas, né, que o governo dá para quem estuda em escola estadual e municipal, escola pública principalmente, para trocar por um livro. Então o governo dá para todos os alunos cada um uma pulseirinha. Aí o aluno ganha a pulseirinha, vai lá na feira e troca por um livro. É tipo, cada pulseirinha vale R$ 60. E a minha mãe, por ser professora, coisa que eu esqueci de falar lá na primeira pauta, né, que me influenciou também a continuar meu sonho de criança, é que minha mãe, a melhor amiga dela, que é a minha Dinda, a irmã da minha mãe, que é a minha Dinda, todas são professoras, tem mais pessoas professores na família, sabe? Então eu sempre tive essa influência. Enfim, minha mãe ganhou esse ano uma pulseirinha, diferente dos outros anos, que ela ganhou 2 ou 3. E aí ela me deu, falou: Vicente, pega um livro pra ti. Aí eu fui na feira do livro e dei de cara com Anne of Green Gables. Olhem essa edição belíssima, tá? Vocês vão dizer, nossa, que edição simples. Pra mim foi amor à primeira vista, tá? É uma edição importada. Foi o que eu pensei quando eu dei de cara com ele, tá? Porque ele não tem orelha, que nem os livros importados em inglês. Ele tem aquela folha que parece ser um pouquinho mais grossa que o normal dos livros em português brasileiro. Ele não tem o mesmo cheiro
das editoras que eu conheço, porque eu conheço o livro, eu conheço a editora pelo cheiro do livro, sinceramente, meio doideira, né? E ele é totalmente em inglês. Não só o título, mas o livro todo é em inglês. E eu pensei, cara, eu preciso dessas edições em inglês com o texto, tipo, original, entre muitas aspas, que a Lucy escreveu. Eu vou fazer um curso de inglês, eu vou aprender inglês, eu vou ler de novo essa série em inglês. E aí eu pensei que só tinha o primeiro. Mas aí, se tu olhar na lombada, tem o número 1. Se tem número 1 na lombada, tem continuações. Aí eu, todo pensando, puta merda, eu não paguei por esse livro, né, pelo primeiro. Eu vou ter que pagar mais de R$100 por cada um dos outros. Fui pesquisar essa editora aqui, a W Books, e eu descobri que essa editora nada mais nada menos é que um selo da ciranda cultural, dessa editora brasileira. Eu fiquei pensando, tipo, com várias interrogações na cabeça, tipo, como assim? A ciranda cultural tem vários selos, né? A editora tem selos que se especificam em cada livro. A ciranda cultural toda é uma editora e ela tem alguns selos. A Príncipes, que é aquela editora que eu vivo detonando aqui nos vídeos, desculpa, Príncipes e Ciranda Cultural, né? Que tem uns livros mais baratos, com umas capas mais moles, né? Que alguns textos não são integrais. É um selo da, como é que é o nome? Ciranda Cultural. E aí eu pensei, cara, não é possível. Isso aqui tem alguma coisa errada, não deve ser mentira do Google. E aí eu fui pesquisar no próprio livro e está aqui. Eu não sei se vocês vão ver, tá? Eu espero que vocês vejam. Deixa eu ver, tentar focar. Não vai focar. Mas está escrito www.cirandacultural.com.br. E eu fiquei chocado, né? Porque os livros de Ciranda Cultural da Príncipes e dos outros selos costumam ser abaixo de R$25. E eu achei todos os livros da série, os outros, né, por menos de R$15 no Mercado Livre. Eu nem pensei duas vezes, eu só comprei e cá estão todos eles, todos os outros. Então a gente vai ter Anne of Green Gables, primeiro volume, Anne of Avonlea, o segundo volume, tá? É o mesmo estilo de tudo, capa, folha, tudo, né? Até os desenhos são os mesmos, se vocês verem, mas as cores são diferentes e o título, obviamente, né? E também a cor do título, e eles brilham, tá? Então tem Anne of Avonlea, que é o segundo volume. O meu favorito, Anne of the Island, belíssimo também, rosa, tá? Anne of Wind Poplars, que é o quarto volume, aquele que nem existia originalmente, tá? Ele é bem grandinho também. Anne's House of Dream, Anne, a Casa dos Sonhos, né? Que é o quinto volume, que acontece uma tragédia. Ele tem esse capa fofo, mas é o mais desgraçado de todos. E por último, Anne of Ingleside, o sexto volume, é esse azulzinho aqui. E é o maior, sem dúvida nenhuma, tá? E agora, para quem nunca teve um livro em inglês, eu posso dizer que eu tenho 6 livros importados. As pessoas não vão nem saber, tipo assim, as pessoas que não têm conhecimento, né, tipo de livros de leitura. Alguém que não tem o hábito de ler, eu vou dizer assim, então, eu tenho 6 livros importados que eu paguei R$15 cada um. Sabe? Eu posso falar isso agora. Brincadeira, não vou fazer isso. Pra quem nunca teve livros em inglês, é um avanço muito grande. Eu tenho 6 volumes da minha série favorita, os 6 primeiros volumes. 6 livros que, em todos eles, eu dei 5 estrelas favoritados. Eu tenho em inglês, no idioma original que eles foram escritos. Isso é muito bom, né? E além da estética, além do livro em si, da história, a estética dele é muito bonita. Ah, vocês vão dizer, tá, mas Vicente, tu não concorda que as edições em português são boas? São 1000 vezes melhor que as edições em inglês, né? Por quê? Tem orelha, eles têm texto de apoio, a folha é boa, o livro às vezes não tem problema de quebrar, não amassa, enfim, é muito bom. Só que ter um livro no idioma original que ele foi publicado e do jeito que provavelmente ele foi publicado na época é muito legal. E eu gostei demais dessas edições, sem orelha, meio com as folhas grossa, né? Um livro duro que não abre quase nada. Mas, eu não sei, é uma magia diferenciada. Eu acho que é por se tratar de N que eu fico tão feliz assim com a série de livros. Bom, galera,
O vídeo foi esse. Nossa senhora, deu 45 minutos. Como é que eu vou fazer pra editar isso agora? Eu não sei, tá? Mostrei pra vocês todos os livros da Anne. Eu falei um pouquinho sobre a minha história, como futuro professor, sobre o meu passado, como eu conheci a série, a diferença da série, do filme, do livro, do anime, de tudo, Carara 4. Fiquei muito feliz em gravar esse vídeo pra vocês. Eu tava querendo gravar esse vídeo há muito tempo. Eu só não gravei porque eu tava esperando chegar do Mercado Livre, né? Eles demoraram cerca de 2 meses. Eu tava com 2 meses esse vídeo na cabeça pra fazer. Consegui gravar ele só em dezembro, nos 45 do segundo tempo. Mas, finalmente eu gravei e está aqui pra vocês assistirem. Obrigado por todo mundo que assistiu o vídeo até o final. Se você chegou no final, eu vou fazer aquilo que os youtubers fazem. Comenta a palavra Casa dos Sonhos. As palavras Casa dos Sonhos. Assim eu vou saber quem realmente chegou no final do vídeo. Obrigado por terem visto o vídeo até aqui comigo. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Fiquem ligados que logo mais vai ter o terceiro vídeo extra, o quarto vídeo extra, o quinto vídeo extra. Vai ter mais vídeos, né? Não sei se o Desencalhando já saiu. Vai ter livros do mês. Dezembro tá acabando e vão ter muitos vídeos bons ainda pra vocês, tá, gente? É isso, um grande abraço pra todos vocês e até o próximo vídeo.